Bom dia, turma! Estamos no ar. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Sou o professor Renan Galvão. Eu vou me apresentar novamente, né? Essa é a nossa segunda aula, caso você não tenha perdido a primeira, né? Então, eu sou o professor Renan Galvão, sou engenheiro civil, mestre em engenharia de edificações e saneamento. Atualmente eu curso doutorado em engenharia civil, tá? E nós abordamos, então, na aula passada, a gente começou a primeira unidade de ensino, que nessa primeira unidade a gente fala sobre conceitos de industrialização da construção civil, tá? Nós conversamos sobre sistemas racionalizados, sistemas industriais. A aula da semana passada, a gente abordou muito esse processo de industrialização que a construção civil precisa passar e está passando, né? Ao longo do tempo, ela está cada vez mais, né, desenvolvendo e utilizando tecnologias e sistemas construtivos mais racionalizados e mais industrializados. A gente discutiu esse paradigma, então, na aula passada. Tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar o sistema de construtivo steel frame e wood frame. Tá? Na aula passada, a gente estudou alguns sistemas, né, como fachada aerada, comentamos sobre as paredes de concreto, sobre a alvenaria estrutural. Hoje a gente vai falar, tá, a aula exclusivamente sobre steel framing e wood framing, que é um sistema industrializado, racionalizado, tá, que pensa o canteiro de obra como uma linha de montagem, tá bom? Então a gente recebe tudo muito pronto já da indústria, né? Vamos então aqui iniciar a nossa discussão. Eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Vamos lá. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre steel framing e wood framing. São termos que vêm do inglês, né? Steel é aço, wood é madeira. Então, no steel framing a gente vai ter os perfis de aço, tá? Servindo como estrutura da nossa edificação. E no wood frame a gente vai ter perfis, tá? Quadros de madeira servindo como estrutura. Os fundamentos ali, e vocês vão ver que os fundamentos dos sistemas, os materiais de recheio, os materiais de revestimento, são muito parecidos para os dois sistemas, tá? O que vai mudar principalmente aí é o material, certo? Que um é aço, o outro é madeira. Então, começando pelo steel framing, a denominação completa desse sistema construtivo é light steel framing, tá? Sendo que light, né, do inglês é leve, então significa que é um sistema, né, de estrutura em aço que é leve, em função aí do baixo peso relativo da estrutura em aço, tá? Já a palavra framing, né, ela também vem do inglês, ela pode ser traduzida como armação, tá? Embora não sei se essa tradução seja melhor, mas quando a gente pensa em frame, a gente está pensando em um quadro, tá? Em enquadrar algo, né? Então, no caso do steel ou do wood framing, seria algo como esse enquadramento em madeira, né? De fato, a utilização desses perfis em aço ou em madeira compondo esses quadros estruturantes de todas as minhas paredes, né? Então, vai se referir aí à organização das peças que juntas formam esse esqueleto estrutural para a edificação, tá? No caso, em aço, tá? Para o steel frame. É uma metodologia altamente industrializada, tá? De montagem de peças de aço para estruturar uma construção. A gente tem diversas vantagens, tá? Como estruturas leves, mantendo-se ainda a resistência, claro, tá? Ao se utilizar uma metodologia industrializada já para montagem em canteiro, a gente tem uma construção muito mais limpa, tá? A velocidade de execução é o nosso principal, talvez seja aí a nossa principal vantagem, tá? E existe também uma flexibilidade arquitetônica, tá? Eu posso mover paredes, né? Eu posso, de repente, desinstalar uma parede e instalar ela em outro lugar. Existe essa flexibilidade maior, tá? Que não existe com a alvenaria, né? A alvenaria eu vou ter que demolir, né?
No caso do steel frame e do wood frame, de repente eu posso fazer uma adequação, né? Cortar um pedaço ali, retirar talvez um quadro, tentar instalar em outro lugar. Tá? Ele é um pouco mais adaptável, mais flexível. Tá? Não é tão definitivo quanto os sistemas convencionais. Aqui nessa figura da foto, né, a gente enxerga justamente uma construção em steel frame, então a gente consegue ver o esqueleto dela e parte dela já com as placas de revestimento, né? Então, ó, você está vendo que são todos quadros, ó, são todos quadros em aço, tá? Com o esqueleto todo em aço. Aqui a gente tem uma abertura já prevista, né? Aqui a gente tem mais uma abertura, tá? Mas enfim, o componente estruturante aqui é o aço, tá? Formando todo o meu esqueleto estrutural. Tanto o steel framing como o wood frame, pessoal, eles são muito interessantes porque a gente consegue construir muito rápido. Nos Estados Unidos é muito comum o wood framing especial, tá? Mas o steel framing também é comum, né? E aqui no Brasil, essas técnicas elas não se popularizaram muito, não. Assim, historicamente, a gente não tem essas técnicas como populares. Mas, né, com o passar do tempo, a gente tem utilizado cada vez mais, né, paredes internas em gesso acartonado. Então, nós vamos ter essas estruturas, né, em steel frame com as placas de gesso acartonado. Então, elas estão começando a se popularizar um pouco, né, mas mais para divisórias internas, né. Pensar uma edificação, uma casa toda em steel framing ou wood framing, aqui no Brasil é mais difícil, né? O steel frame está sendo muito, né, iniciado aí na construção como divisórias internas, né? Mas é uma técnica fantástica assim para construir edificações de pequeno porte, né? Se a gente parar para pensar, né, construir conjuntos habitacionais de interesse social, que são várias unidades, todas padronizadas, construir isso em steel frame ou wood frame é muito rápido, né? Mas são sistemas mais caros, tá, do que o convencional. O que a gente vai ganhar aqui, de fato, é na velocidade, porque a gente vai poder construir de maneira muito mais rápida, né? Então, quando a gente tem um grande número de unidades, esses sistemas eles passam a valer a pena, né? Os Estados Unidos é muito comum. Os Estados Unidos você não vai achar. As casas são todas de steel frame ou wood frame. Você não vai achar as casas em alvenaria, sabe, convencional, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Uma característica cultural, né, da indústria mesmo, né? O steel frame geralmente tem como elemento de fundação um radier, né, que é essa laje de fundação ali, tá? O radier, esse elemento de fundação bidimensional, né? Os perfis do steel frame são fabricados previamente e em seguida são dispostos formando um engradamento, né? Um perfil ali paralelo ao outro, com espaçamento que varia de 40 a 60 centímetros, tá? Esse engradamento aqui, né? Ó, tá vendo? Eu vou tendo um perfil do lado do outro, ó, perfil, espaçados aí entre 40 a 60 centímetros. Vão formar, então, o esqueleto das paredes, tá? E que permitem a passagem de fiações e tubulações. Eu posso passar por entre esses perfis, porque depois eu vou vedar eles, né? Vou fechar com as placas de fechamento. Esses perfis, então, eles são fechados com placas e dentro das placas são inseridos materiais que garantam o conforto térmico e acústico da edificação, certo? Então, geralmente a gente recheia essas placas com lã de vidro ou lã de rocha ou algum material polimérico, né? Como poliéster, por exemplo, né? Lã de poliéster, no caso. As paredes externas, elas precisam ser fechadas com placas cimentícias, tá? E as internas, geralmente, a placa de gesso acartonado. A gente não vai usar gesso em ambiente externo, né? Ambiente úmido, ambiente externo, que está sujeito aí à umidade, e o gesso não é um material que consegue trabalhar com umidade, né? Com água. Então, externamente, a gente vai fechar, geralmente com placas cimentícias, internamente com placas de gesso acartonado, tá?
paredes, aí elas vão poder ser revestidas normalmente com o sistema que o proprietário escolher, tá? Pode aplicar uma pintura, algum tipo de textura, revestimento cerâmico, tá? E fica ao gosto do freguês. Aqui eu trago algumas fotos, então, que a gente vai poder ver, tá? Imagens aí desse sistema. Nessa foto à esquerda, a gente tem os quadros, tá? De wood frame, né? Então, tá vendo que a gente consegue ver, ó? Isso aqui é um quadro, né? Aí, ó, em cada quadro tem uma série de perfis, ó, um paralelo ao outro, né? Então, aqui seriam os quadros ainda, né, no chão, ali no canteiro, e aí, ó, a gente ergue esses quadros e, ó, essa casa aqui toda em steel frame, né? Todo telhado, todo sistema de cobertura, todas as paredes, é um esqueletão, né? Toda a estrutura, de fato, é em aço. Mas aqui é light steel frame, né? Porque são estruturas leves. Aqui, mesma coisa, muito legal, né? Ver quando a gente tem parcela do steel frame fechado, né? Muito legal. Aqui, até a sacada, ó, tudo em aço, né? Quando a gente usa essas estruturas metálicas assim, tá? Às vezes a gente pode ter lajes do tipo steel deck, né? Que a gente tem também um perfil de aço e daí a gente concreta em cima desse perfil, né? Mas pode ser algum outro tipo de laje pré-moldada também. E aí vamos conversar sobre os revestimentos. Só que aqui a gente tem placas OSB, né? E aí sobre essas placas OSB que a gente vai aplicar as nossas placas cimentícias, tá? A gente consegue enxergar aqui nessa figura. Ó. Então, pensando num sistema em steel framing, né? A gente vai ter a nossa placa, tá? OSB. E aí depois da placa OSB, nós temos uma barreira de vapor aí, e depois nós temos a placa de gesso, né? Isso para o ambiente interno, tá? Aí, para o ambiente externo, a gente pode vedar, ó, com placa cimentícia, como é o caso dessa figura aqui, tá? Mas se você não quiser utilizar a placa cimentícia, você pode colocar uma placa OSB e depois revestir com algum outro tipo de material de acabamento, aplicar uma textura, fazer uma pintura, tá? Aí vai ficar a teu critério, mas comumente as faces externas são placas cimentícias mesmo, tá? E as faces internas são placas de gesso, tá? E aí a gente vai preencher aí o meio, né, desses perfis com algum material isolante térmico e acústico. Devido à leveza desse sistema, vai ser muito comum optar por uma fundação em radier mesmo, tá? Que é uma grande laje aí em concreto armado, reforçada, né? Convenientemente reforçada. E concomitantemente à execução das fundações, a indústria já pode produzir os perfis e montar os painéis, tá? Então, foi para a obra, começou a execução das fundações, a indústria já vai montando os perfis, entrega, e aí a gente fixa esses painéis, a fundação por meio de parafusos, tá? As ligações são parafusadas, garantindo, é claro, a estabilidade, prumo e nivelamento às minhas paredes. Tá? Eu posso, muitas vezes, dependendo do sistema construtivo, eu posso vir com os perfis e montar os perfis, depois fazer os fechamentos dos painéis, ou eu posso, num sistema mais avançado de industrialização, eu já trazer os painéis prontos da indústria, tá? Eu monto os painéis na indústria, eu trago pronto e parafuso no local final mesmo. Isso é possível também. Então, novamente, aqui alguns detalhes finais do processo construtivo do steel frame. Ó. Então, os painéis, novamente, são fechados por placa cimentícia externamente ou drywall, placa de gesso cartonado internamente. Antes de finalizar essa etapa de fechamento das paredes, eu preciso executar as instalações elétricas e hidráulicas. Tá? A estrutura para ar-condicionado, qualquer outro sistema desejado, eu preciso instalar antes do fechamento das paredes. As instalações
Instalações hidráulicas em sistemas de steel frame e wood frame também, tá? Geralmente ela é composta por tubos de polietileno reticulado, PEX, que é um sistema flexível, tá? Então é um sistema de tubo de polietileno flexível que utiliza um menor número de emendas. A gente vai ver uma figura depois com um esquema desse tipo de PVC flexível. Insere-se também os materiais para isolamento acústico, como manta-argila de vidro ou de rocha. Tá? Ó, aqui a gente tem os exemplos de instalações flexíveis, né? Ó. Então a gente usa esse tipo de material flexível para facilitar as nossas instalações e ter um número menor de conexões, tá bom? É muito comum para esse tipo de sistema, até porque daí, se a gente está usando um sistema industrializado, a gente vai buscar sempre todos os demais sistemas industrializados também, né? Então, já vou buscar aí uma instalação hidráulica que seja flexível para facilitar a minha instalação, né? Com agilidade, rapidez. As placas externas, elas devem receber um sistema de impermeabilização, tá? Geralmente com a inserção de uma membrana que funciona como uma barreira contra a entrada de umidade, tá? Naquela figura a gente conseguia enxergar, ó. Aqui, né, ó, entre o OSB e a placa de gesso, né, eu tinha uma barreira de vapor, tá? É mais ou menos o que a gente tem que ter para o lado externo também. Aqui, ó, a gente tem essa barreira de vapor, a gente tem tanto para o lado interno como para o lado externo, né? Ó. Aqui também a gente tem ó, uma membrana, ó, que de água, né, da umidade e do vento, né? Então essas barreiras, essas membranas impermeabilizantes, elas são muito importantes antes da gente fechar, principalmente a parede externa, né, que vai estar sujeita à umidade, à chuva, tá? E a laje de cobertura vai precisar adicionar sobre ela também um componente impermeabilizante, tá? Então fazer a impermeabilização da laje de cobertura, como qualquer outra, né, laje que fique aparente, tem que fazer uma laje impermeabilizada, com manta asfáltica, manta de PVC e tal, os materiais tradicionais. O contrapiso, tá, ele pode ser substituído por XPS, que é um material polimérico com propriedade de isolamento térmico, tá? Então eu posso fazer um contrapiso nesse material, e a cobertura pode ser empregada uma estrutura metálica ou uma estrutura de madeira, e as telhas vão ser as mesmas disponíveis normalmente no mercado mesmo, tá? Finalizando essa parte de steel frame, quais são então as principais vantagens, né, desse sistema? A execução ela pode se dar independente de períodos de chuva, tá? Porque os painéis eles podem ser previamente montados dentro de barracões, tá? Protegidos aí das intempéries. Então a chuva não é um fator tão determinante aqui, porque eu posso montar esses painéis em abrigos. A distribuição das cargas proporciona um alívio das fundações. Que veja bem, aqui eu não tenho ponto de concentrações de cargas como eu tenho numa estrutura convencional, né? Pensa que numa estrutura convencional eu vou ter laje que recebe todas as cargas, manda para as vigas mandam para os pilares. Então eu tenho um esqueleto ali muito bem definido que transmite essas cargas. Aqui no steel framing, depois no wood framing, eu tenho esses elementos estruturais, esse esqueleto estrutural composto por diversos perfis, né? Por uma multiplicidade aí de peças muito maior do que numa estrutura convencional em concreto armado. Então
a distribuição de cargas, tá? A distribuição de carregamentos, de tensões, ela é muito mais eficiente, assim, do ponto de vista estrutural, né? Porque eu tenho vários perfis, e aí cada perfil vai receber um pouquinho de carga, né? Eu tenho uma distribuição muito maior de esforços em estruturas de steel framing ou wood framing, tá? Até porque é essa a proposta também, né? Você tem uma estrutura metálica ou de madeira e você acaba aplicando esse tipo de sistema mesmo. Tendem a sofrer, no caso do steel framing, que é de aço, tendem a sofrer menos com ataques de cupins e outras pragas, tá? Agora, a madeira, tá? O wood framing, aqui a gente vai ter uma desvantagem em relação ao steel framing, certo? Outras vantagens, é resistente à corrosão devido à galvanização do aço. A velocidade de execução é muito elevada, tá? Realmente a gente tem um ponto muito interessante aqui. Tem um elevado desempenho térmico e acústico também, o que vai levar aí a uma menor demanda por resfriamento ou aquecimento internos. E em relação ao quesito sustentabilidade, tá? É interessante porque o aço ele é reciclável, né? Eu posso reciclar outros componentes do sistema também. A madeira, né, o wood framing, ele é mais vantajoso porque você tem recursos renováveis, né, de origem. A madeira ela é renovável, então do ponto de vista ambiental é bem mais interessante que o aço. O aço ele vem de uma fonte não renovável. No entanto, ele pode ser reciclado, né? Então ele não se, né, no final ele não se perde nessa cadeia de reprocessamento de materiais. Agora, algumas desvantagens, tá? Falta mão de obra especializada no país. A gente não tem, né, o hábito de construir com esse sistema, então vai faltar mão de obra mesmo. Há algumas restrições, tá, de uso em função da leveza dessa estrutura. Então, nós vamos ter limitação quanto ao número máximo de pavimentos, né, quanto à fixação de elementos muito pesados. Então eu não vou poder, de repente, instalar, sabe, alguma coisa muito pesada na laje ou na parede, tá? Então precisa tomar cuidado em relação a isso. A NBR 15253 de 2014, ela apresenta os requisitos para perfis de aço com uso em painéis estruturais, tá? É a norma que vai designar aí esses perfis de aço. Vamos para o wood frame, então, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vamos abrir, então, vamos abrir uns 3, 4 minutinhos para dúvida aqui no final de steel frame, tá? Daí eu já retorno com o wood frame e a gente faz mais um momentinho de dúvidas no final de aula, no final da aula, pode ser? Eu vou dar uma olhada aqui o que vocês mandaram, tá? Ó, nós recebemos algumas contribuições aqui. Ó, teve um aluno que perguntou sobre o grupo de WhatsApp, o Diógenes publicou lá, tá? Ó, o Diógenes mandou o grupo, eu vou até publicar aqui, o Diógenes mandou o link do grupo, então se os alunos, né, da turma quiserem se reunir, tá? Para as disciplinas DI, a gente não monta grupo de WhatsApp, tá? É mais os alunos que se organizam, tá? Vamos ver. Ó, o Marcos mandou alguns comentários. Ele disse o seguinte, o Marcos: no Brasil, mais especificamente, temos a construção de centros de saúde em Belo Horizonte. Ele continua, ó, hoje já temos 18 centros de saúde construídos pela OEC e um deles é na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Temos ainda a lã de... a lã de PET, né? Pois a lã de vidro é mais inflamável e causa coceiras excessivas no manuseio, né?
Que daí já é lã de material plástico, né? Que vai ter também função aí de isolar térmica e acusticamente, né? Marcos, a gente viu, né, que, né, principalmente aí nesses últimos anos, nessas construções de hospitais de campanha, né, a gente teve esse advento aí da utilização de sistemas industrializados, né, mais nesse esquema de monta e desmonta, né? Então, a gente até viu, né, na China, o pessoal erguendo hospitais em questão de dias, né? É uma evolução da construção civil gigantesca, né? É um negócio impressionante mesmo. E no Brasil também, a gente acabou construindo hospitais de campanha meio a toque de caixa, né? E aí exigiu a utilização de sistemas mais eficientes mesmo, né? Do ponto de vista de velocidade de execução. Né? O Emerson O Emerson perguntou o seguinte: como funciona a resistência aos ventos fortes? Se você olhar essa estrutura, Emerson, é uma estrutura bastante contraventada, né? Eu tenho um perfil do lado do outro, tá? Então ali você não vai ter risco de você ter flambagem lateral ali em função dos ventos, tá? Porque todos os elementos que compõem ali o telhado ou alguma viga horizontal ali, não, ela dificilmente vai flambar lateralmente em função do vento, porque eu tenho um perfil do lado do outro. Né, os perfis eles estão separados ali entre 40 a 60 centímetros. Então é uma estrutura bastante rígida, tá? Porque nós temos muitos elementos. Né? Então ela vai resistir em relação a esses ventos justamente por esse excesso de perfis que a gente tem. Né? É uma estrutura que acaba sendo muito rígida. Tá? A gente pode pensar que é uma estrutura muito bem contraventada, né? Pela proximidade desses perfis aí. E também, né, se a gente pensar que essas edificações não têm grandes alturas, tá? A ação do vento vai ser uma ação um pouco minoritária, tá? Pensar numa residência, né? Se eu tivesse um edifício, né? Quando a gente fala em edifícios verticais, o vento ele causa muito esforço, né? Não, no topo ali do edifício, né? Nos pavimentos mais elevados. Agora aqui, steel framing vai ser o quê? No máximo 4 pavimentos, vai? A gente não vai trabalhar com nada mais que isso, né? Então, você não tem a ação de vento assim tão grande ainda sobre essa estrutura. O Leandro Quirina mandou a seguinte contribuição. Ó, creio que no Brasil há um certo preconceito a esses métodos construtivos. Sim, Leandro. O Leandro estava na disciplina anterior, né, Leandro? Eu tô doido de portos. A gente estava conversando sobre portos. O... Ô, Leandro, mas então, existe essa questão de preconceito, porque certeza que vocês já ouviram, né? Alguém falar assim, bater, né? A pessoa bate ali na parede de gesso acartonado e fala, isso aí é fraco. Isso aí não dá conta, a casa vai cair. Acho que a impressão das pessoas é uma impressão cultural, tá? É de que uma casa em steel frame ou wood frame, ela não vai resistir, ela vai cair, não vai aguentar o vento. Quando, na verdade, não. Né? Nós temos um sistema já que, poxa, nos Estados Unidos, até no slide, né, 95% das casas nos Estados Unidos é construída em wood frame. Né? Então, é um sistema, principalmente para residência, tá? É um sistema que funciona muito. Né? Eu acho que para casas aí de interesse social seria aí uma estratégia muito interessante passar a utilizar esse tipo de sistema, né? Mas existe sim uma resistência dos clientes ali, sabe, uma resistência pessoal mesmo de aceitar. A demanda, né, os clientes não aceitam, não tem demanda por esse tipo de sistema. E daí as construtoras, elas ao mesmo tempo temem em adotar esse sistema construtivo e depois não conseguem vender suas unidades, né? Então fica meio nisso, tá? O Paiva mandou o seguinte comentário. Paiva, o Paiva mandou um comentário elogioso, muito obrigado. Ele mandou aula muito boa. Se eu tivesse essa aula antes, eu teria defendido melhor meu TFG. Muito obrigado, Paiva. Fico feliz pelo comentário elogioso, viu? Vamos agora, então, ver o Woodframe, que senão nosso tempo vai acabar, tá? Vamos lá, depois a gente volta para as dúvidas, tá bom?
Vamos que nós temos bastante slide ainda. Ó, então, o wood framing, tá? Ele é um sistema aí, veja só que número alto, 95% das casas nos Estados Unidos são construídas utilizando esse sistema. Né? Ou seja, a gente pode pensar que a totalidade, né, das casas dos Estados Unidos são em wood frame. Se vocês assistirem algum desses programas aí que passa em canal a cabo lá, tipo no Discovery, que tem aqueles programas americanos de reforma de casa, pode reparar, todas as casas desses programas de reforma de casa é em wood frame. É batata, você sempre vai ver. E esse sistema está muito presente também no Canadá, no Japão e na Alemanha, tá? Os elevados custos com mão de obra, tá, nesse sistema, que é uma mão de obra mais especializada, né, eles são compensados pela rapidez de execução e diminuição de desperdício, tá? A gente não tem um desperdício nesse sistema, um desperdício muito pequeno se comparar com os sistemas convencionais, né? Então aqui a gente acaba ganhando produtividade em função de reduzir desperdício e executar rapidamente. A diferença, então, do steel framing para o wood frame é que os perfis no wood frame são de madeira, né, de madeira reflorestada. Então, ganha pontos aí porque nós estamos trabalhando com um material de construção renovável, né, e há uma baixa demanda de consumo energético na produção. Se a gente pensar na produção do aço, tá, o consumo de energia na cadeia produtiva do aço é muito alta, muito mais alta do que o consumo de energia na cadeia de produção de um perfil de madeira. Tá? Então, pensando ali no aspecto ambiental, ecológico, de desenvolvimento sustentável, o wood frame é muito mais interessante do que o steel frame. Tá? Que permite aí de até 5 pavimentos. O steel frame e o wood frame vai ficar nessa ordem aí, tá? O steel frame também, né? A gente vai construir aí 4, 5 pavimentos, não mais que isso, tá? Mas em algum caso extremo aí que tem um projeto bem específico, né? Mas geralmente vai ficar nisso aí. Normalmente se utiliza pinos, tá? Que é uma madeira bastante plantada no Brasil. Então, para o Brasil, pessoal, seria uma solução interessante, né? É uma pena que a gente ainda não tem o wood frame aí especificamente bem popularizado, tá? Porque a gente tem uma produção de madeira muito grande, né? A gente exporta muita madeira. Seria bastante interessante aí se a nossa indústria de wood frame crescesse aqui no país. Por ser mais comum em países de clima temperado, o tipo de fundação mais empregado em wood frame é o basement wall, que é um conjunto de paredes subterrâneas que recebem as cargas. Na verdade, a gente constrói, né, um porão, né? Eu sempre confundo sótão com porão. Sótão é em cima, porão é embaixo, né, no subsolo. Então, eles costumam construir esse porão, né, com paredes estruturais, e aí se apoia a estrutura de wood frame sobre essas paredes subterrâneas que são estruturais, tá? Mas pode também se utilizar radier ou sapata, e é possível ainda fazer o barroteamento do piso em contato direto com a fundação. A gente vai ver algumas imagens. Ó, o barroteamento do piso, tá? É quando a gente apoia, né, o piso, tá? Ó, as nossas vigas de madeira aí do piso, direto sobre os elementos de fundação, tá bom? Ou, como é muito comum nos Estados Unidos, em regiões de clima temperado, são essas basement walls, que na verdade são paredes estruturais, né, que vão formar a geometria aí das paredes externas, da arquitetura externa da casa, do prédio. E aí você tem esse porão, né? Essa formação desse porão, que é um espaço reutilizado também, né? Nos filmes americanos a gente sempre vê o porão das casas, né? As casas têm porão porque fazem parte aí desses elementos de fundação. Pensando nas etapas construtivas do wood framing, para os cômodos molhados da casa, né? Banheiro, parede hidráulica da cozinha, a gente vai precisar utilizar um material impermeabilizante para fechamento dos pisos, tá? Ou um compensado naval, ou impermeabilizantes à base de mamona. Então, a gente vai precisar impermeabilizar esses pisos, claro. E aí, a gente faz um fechamento com placa cimentícia, ou uma impermeabilização com membrana acrílica, tá? E aí, depois pode... Né, depois que faz o fechamento desse piso, aí a gente pode aplicar algum revestimento também. Né? Mas é importante impermeabilizar a nossa estrutura de madeira, tá bom?
A madeira ela deve ser tratada contra fungos e outras pragas, bem como contra o apodrecimento por umidade. Então, todos os nossos perfis em madeira, pessoal, tem que ser impermeabilizado, tá? Principalmente quando for parede externa, cômodo molhado da casa, né? E tratar também contra fungos e outras pragas, né? Contra ataques aí de micro-organismos e outros agentes biológicos. As etapas de estruturação e montagem dos painéis se dão na indústria e o canteiro, ele, né, a gente vai fazer apenas aí o posicionamento e o fechamento com placas no canteiro, tá? Então tudo é muito industrializado, assim como o steel framing, né? No caso do sistema em madeira, o sistema de fixação das ligações é por pregos galvanizados, tá? Lá no aço a gente tinha parafuso, né? Era tudo parafusado. Aqui a gente pode trabalhar com ligações aí por pregos galvanizados. E a espécie mais empregada, como a gente já comentou, é o pinus, tá? Cujo lenho absorve bem os produtos químicos dos tratamentos, então é uma madeira bastante adequada e é uma madeira de reflorestamento, né? Então, é positivo. Pensando ainda nessas etapas, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos de slide aqui, para eu ver o meu tempo. Tá, temos tempo. Então, pensando ainda nessas etapas construtivas, né? Primeiro, tá, para a construção da parede em wood framing, eu vou fazer a marcação, isso ainda, né, isso ainda lá na indústria, né, que a gente está fazendo, montando esses painéis, essas estruturas. A gente faz a marcação, a fixação das barras horizontais e depois dos montantes, né, que são as barras verticais, e por fim eu fixo as diagonais, que são os meus elementos de contraventamento, tá? Ó, igual tá aqui, tá vendo? A gente tem aqui as nossas barras horizontais, né? Superior e inferior. Aqui a gente tem os nossos montantes, que são as barras verticais. E aí nós passamos os nossos elementos de contraventamento, tá? Que são esses elementos horizontais. E tudo é pregado, tá vendo? Essas ligações são pregadas, tá? Esse contraventamento aqui, ele tá aqui, tá? Para dar estabilidade lateral, tá? Estabilidade lateral, contração aí de eventuais forças horizontais, ação de vento, tá bom? As vantagens aí do wood frame. As vantagens são as mesmas que a do steel frame, tá? Com um extra aqui para a madeira, que a gente tem um material de fácil trabalhabilidade, né? Então, se você precisar, né, serrar madeira, é muito mais fácil do que serrar aço, né? Fazer as ligações, né, em madeira pregadas é mais fácil do que fazer as ligações parafusadas nos perfis de aço, tá? Então, trabalhar com esse material é mais fácil do que trabalhar com aço. Nós temos ainda, né, um elevado desempenho estrutural aí, aliado com baixo peso relativo da madeira. Temos ainda um elevado desempenho térmico, tá? A madeira, ela absorve 40 vezes menos calor do que a alvenaria, então o desempenho térmico de uma estrutura de madeira é muito maior quando comparado às estruturas convencionais, a alvenaria de fechamento, de vedação em bloco cerâmico tradicional. E é um material que apresenta um bom comportamento em situação de incêndio, tá? A madeira, quando ela se incendeia, ela está em situação de incêndio, ela inicialmente, né, tem a sua superfície carbonizada, então ela pega fogo, carboniza a superfície externa, e aí, depois que tem formação desse carvão, né, a madeira carbonizou externamente, forma uma camada de carvão, e essa camada de carvão, ela mantém o interior protegido, tá? Então, a madeira é interessante em situação de incêndio, porque você perde um pouco de seção, que carboniza, mas o interior da peça de madeira fica intacto, tá? Essa é uma característica interessante que depois, não sei se vocês já fizeram estruturas de madeira e aço, se vocês já fizeram, vocês, né, vão relembrar todas essas vantagens aí de estrutura de madeira lá nessa disciplina também, tá? Mas essa característica de carbonizar por fora e manter a peça intacta por dentro é uma característica da madeira, tá? A gente tem um elevado custo e uma
demanda por mão de obra também, a mão de obra ela não, né, não vai estar aí em grande quantidade, principalmente no Brasil. E só que aqui, no caso do wood frame, a gente tem a possibilidade de remoção das paredes estruturais, assim como acontece na alvenaria estrutural, né? A gente não vai poder fazer aí movimentação de parede à torta e à direita, tá? Vai haver uma flexibilidade na arquitetura? Vai, tá? Só que você não pode sair rompendo, né? Abrindo janela, abrindo porta, rompendo perfis de madeira, porque elas fazem parte da estrutura, né? Vamos dar uma olhada aqui agora nas fotos, pessoal, desses sistemas. Ó, veja que né, um esquema muito parecido com o steel framing. A diferença é realmente o material, né? Não existe ali nenhuma grande diferença para esse sistema, além do material que muda, né? Que é o fundamental, né? Claro, vai mudar coisas pequenas, né? Tipo de ligação, né, o espaçamento entre montantes. Aqui na madeira a gente tem esses contraventamentos, né, na diagonal. Então existem algumas diferenças, mas no geral, tá, os sistemas são muito parecidos. O que muda de fato é o material. Né, a maneira de você fazer revestimento externo, interno é a mesma coisa. Revestimento externo é placa cimentícia, interno pode ser gesso. Né, tem que colocar o lã de vidro, lã de rocha, ou lã de algum material polimérico lá, algum material plástico dentro, para poder vedar, né, garantir melhores condições, desempenho melhor térmico e acústico. Então, em linhas gerais, pessoal, são sistemas equivalentes, tá? A diferença está na matéria-prima ali dos perfis que estruturam esses quadros. Um é aço, o outro é madeira, tá? Ó, as instalações hidráulicas também, mesma coisa, tá? Ó, a gente precisa passar, legal essa foto, né? A gente precisa passar todas as nossas tubulações antes de fazer o fechamento das paredes, né? Muito bem, pessoal. Temos alguma dúvida? Tá? Vamos. Vamos ver como é que estão aqui, o que foi publicado. A nossa tutora está fazendo a mediação das perguntas, tá? Então eu vou recebendo aqui o que foi publicado. Vamos ver. Ó, né, a última mensagem que eu vi foi o do Paiva. Aí agora a gente tem uma mensagem do anônimo aqui, tá aparecendo anônimo para mim. Bom dia, professor. Em se tratando de praticidade e agilidade, é muito viável. Sim, muito viável, né? A gente consegue executar bem rapidinho. Uma pergunta, um comentário do Marcos, na verdade. Ó. Uma das desvantagens que vejo com relação ao steel frame em termos hidráulicos seria a questão da possível má fixação da tubulação, pois devido aos espaços vazios, a tubulação pode se romper e aí afetar a placa USB, gesso, causar um grande impacto na manutenção predial. Sim, Marcos, tem esse porém, porque, por exemplo, se a gente comparar com o sistema convencional, né, se a gente tem algum vazamento, tá, uma parede hidráulica, um tubo se rompeu, tem vazamento, né? Aí vai começar a aparecer mancha de umidade, né? Você vai detectar, assim, se pensar numa alvenaria em bloco cerâmico, vai ser ruim também, porque você vai ter que rasgar a alvenaria, né? Rasgar um pedaço da alvenaria, trocar o tubo e fechar de novo. Então, manutenção dá também, né? Aqui, como é placa de gesso, né? Dependendo aí do estrago desse vazamento, você pode ter um impacto maior, talvez, na manutenção predial. Mas, no entanto, pode ser mais fácil de arrumar também, né? Retira a placa, corta o pedaço da placa, substitui o tubo, fecha a placa de novo. Então, não sei, assim, o quão maior seria esse impacto, tá? Em função de manutenção. Porque fazer manutenção também é fácil, né? Você corta ali a placa de revestimento, faz a substituição da peça e fecha de novo, né? Se pensar na alvenaria, você também tem que rasgar a alvenaria, né? Dá bastante trabalho também.
um outro comentário aqui que a gente não sabe, não sei o aluno que mandou, tá? Mas ele mandou o seguinte: será que a falta desse modelo de construção aqui no Brasil não está vinculado ao custo? Sim, está vinculado ao custo, tá? Definitivamente. Não acho que somente ao custo, tá? Porque, por exemplo, se justifica utilizar um sistema desse quando está construindo, né, um conjunto de residências de mesma planta ali, né, um conjunto habitacional, né, um condomínio de casas que seguem a mesma planta ali, aí se viabiliza muito construir dessa maneira, né? Então, é custo sempre que se você construir uma casa em madeira, em wood frame ou steel frame, se você, né, construir através dos meios convencionais, talvez, né, saia mais barato, porque são sistemas mais caros, mas não é somente o custo, tá? Mas está vinculado ao custo, sim. O Anônimo perguntou se o risco de incêndio nessa construção wood framing aumenta. De propagação de fogo, né? Depende, porque tem aquela característica interessante da madeira em condição de incêndio, né? Que ela se carboniza e a estrutura fica intacta. Então, você não vai ter necessariamente, né, o colapso total da estrutura, o desabamento da estrutura, porque você mantém ali o núcleo da peça intacto, tá? Mas, assim, aumentar risco de incêndio, não necessariamente, né? Não. O que é bom, o Anônimo perguntou o que é basement wall. Vamos voltar lá no slide, tá? Eu vou só para mostrar a figura, mas esse basement wall, se a gente traduzir livremente, tá? Basement é porão ali, né? E o wall é a parede, então seria as paredes ali desse porão, desse peso subterrâneo, dessas paredes subterrâneas, tá? Vou voltar no slide só para a gente mostrar a figura de novo, tá? A gente tem aqui, ó. Isso. Deve ter passado. Aqui, ó. Tá? É para wood frame, né? Mas pode ser usado também para, se não usar radier, né? Dá para usar, ó. Que aqui, na verdade, né, nesses países de clima temperado, é muito comum eles utilizarem, né, construírem casas com porão, né? Então daí eles fazem o porão enterrado, as paredes desse porão são todas paredes estruturais, em concreto armado, né, pequenos muros de arrimo aí, e daí você, né, faz toda a sua estrutura se apoiando sobre essas paredes estruturais, tá? É basement porque tá no subsolo, é porão, né? Basement é porão em inglês. E aí é isso, tá? Caracteristicamente a gente chama de basement wall essas paredes estruturais que ficam enterradas, tá? Que aí são utilizadas como porão, né? Como área construída mesmo da casa. O Marcos perguntou, professor, em termos de custos, o wood frame tem custo menor do que o steel frame? Tem, vai ter custo menor, tá? Ambos os sistemas são mais caros aqui para gente do que o sistema convencional, mas o sistema de madeira ele é mais barato do que o aço e é por isso que se popularizou muito mais nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos ver nas perguntas que foram moderadas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha também. Ó, temos alguns comentários aqui, ó. Algum aluno, cadê? Eu passei aqui por um comentário para falar sobre provas, né? As provas elas acontecem lá no final da disciplina, tá bom? Deem uma olhada lá no AVA de vocês, acho que já tem a data da prova lá. No calendário de vocês tem a semana de provas que vocês fazem as provas das disciplinas interativas, tá? Mas a gente tem uma avaliação lá no final
do semestre. E reforço, pessoal, que as provas de DI não é o professor que monta a prova, tá? A prova é institucional, então não sou eu que faço a prova de vocês, tá? Isso é importante de saber, tá? Não sou eu que monto, vocês vão fazer uma prova já institucional, tá bom? Eu não corrijo também, tá? Ó, o Leandro era o que estava em Portos mesmo, né, Leandro? 2 aulinhas nesse sabadão, né? O Marcos comentou, na construção convencional a tubulação é bem mais fixa na alvenaria. Uhum, é bem mais fixa. Uhum. Tanto que você constrói, né? Pensa o desperdício, né? Você constrói a alvenaria, aí você rasga, né? Quebra a alvenaria e passa a tubulação. Por isso que essas construções enxutas, como esses sistemas, eles reduzem muito o desperdício, né? Você não tem desperdício, ou desperdício muito pouco, né? O Marcos mandou um comentário elogioso também. Muito obrigado, Marcos. Os PDFs não. A Silvia perguntou se os PDFs não serão disponibilizados para nós. Não serão, Silvia. As DIs não disponibiliza, viu? O Diógenes também pediu, né, para tentar conversar com a coordenação. Eu vou repassar esses comentários de vocês para a coordenação, tá? Mas é uma escolha geral, né, para todas as disciplinas que rodam como interativa, né? Então daí tem que mudar para todos os cursos e tal. Então, a princípio, a gente não compartilha, tá, pessoal? Mas os slides, mas de repente isso vai mudando ao longo do semestre, para o semestre que vem, tá? Mas eu vou repassar essas informações, sim, quando a gente, né, vou repassar para a minha coordenação e quando a gente tiver, né, semanas acadêmicas, reuniões com as coordenações gerais, eu também repasso, tá bom, pessoal? Pode deixar. Mas é isso, então, eu acho que eu varri aqui todos os comentários. O nosso tempo também acabou, né? Eu agradeço, então, a presença de todo mundo, tá, pessoal? Nos vemos semana que vem. Desejo um fim de semana ótimo a todos. Bons estudos e qualquer coisa podem me mandar mensagem via AVA lá, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.